do Pablo Marçal, essa agressão do Datena, para a gente avaliar, analisar mais uma vez, depois te ouvir um pouco. Vamos assistir o vídeo juntos mais uma vez. Ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Vamos lá, André. Quero primeiro te ouvir, então. Como é que você analisa? Por que ele buscou tanto essa agressão? A gente diz isso porque ele vem provocando o Datena, o Edu já falou aqui a questão da idade, e ele sentiu essa predisposição do Datena também, nessa fragilidade. Ele sabia que ele era o candidato a ser atacado, e a gente vê isso acontecendo à medida que vem evoluindo aqui os debates e sabatinas também. Ele vem fazendo essa provocação. A gente já chamou a atenção aqui no ICL há algumas semanas de que isso fatalmente aconteceria, e ele conseguiu o que ele queria, né? Mas por que ele buscou tanto essa agressão na sua análise? Bom, eu acho que tem várias formas de olhar para o que aconteceu, né? E a minha vontade, eu estava escutando vocês falando, e a minha vontade é de analisar essa cadeirada até mais como estudante de psicanálise do que como jornalista, né? Porque realmente diz muito aí. Mas eu não tenho condições ainda, então vou deixar para os grandes psicanalistas e filósofos fazerem isso. Mas eu acho que, enfim, né, primeiro de tudo, o Marçal conseguiu o que ele queria, né, a gente está aqui falando da cadeirada, o Blue Sky teve um pico ontem, né, a produção de memes não dormiu essa noite, o Marçal já fez um monte de cortes para suas redes sociais, né, ele criou, inclusive, uma imagem comparando a cadeirada ao ataque ao Trump e a facada de Bolsonaro, imagens dele sofrendo na ambulância, né? E aí, mais uma vez, não foi sobre o debate, não foi sobre propostas para uma cidade do tamanho da de São Paulo, mas foi sobre a cadeirada. E aí, eu acho que eu me lembro imediatamente de um ditado que tem entre pesquisadores de redes sociais, que diz que angry people click more. Quer dizer, pessoas com raiva clicam mais, né? Então você vai engajar em memes, em opiniões, seja condenando, seja fazendo piada, seja porque você tem raiva do Marçal e acha que ele mereceu, seja porque você não concorda com essa violência, pelo absurdo da situação. Enfim, tem um filme até muito interessante que eu indico que chama Hypernormalization, né? Que fala um pouco sobre isso. E em uma entrevista para o New York Times, o Adam Curtis, que é o diretor desse filme, ele fala uma coisa interessante sobre o Trump, que era que ele percebeu que a versão da realidade apresentada pela política não era mais crível. E, diante disso, você pode brincar com a realidade, né? E aí acho que tem, enfim, né, tem a coisa da economia da atenção, né? E, por fim, eu queria contar para vocês que isso também me lembrou de um congresso que eu participei na semana passada em Berlim. Foi um congresso da direita radical, talvez o primeiro em muito tempo que aconteceu na cidade de Berlim, e que metade do tempo do congresso foi justamente dedicado a ensinar políticos, de uma maneira muito prática, a fazer campanha para as redes sociais, fazer campanha política para as redes sociais, como gerar engajamento, como produzir conteúdo de campanha para as redes. Quer dizer, as redes sociais pautam agora as campanhas políticas, né? Sobretudo o TikTok, porque os políticos estão de olho mesmo, enfim, nos jovens, né? E até nesse congresso eles trazem um exemplo do primeiro-ministro da Nova Zelândia, que é de extrema-direita, que foi eleito quase sem tempo de televisão, basicamente com uma campanha muito forte no TikTok, em que ele entrava nas trends, ele fazia Se Vista Comigo, escovando o dente, respondendo perguntas sobre política, né? Então, eu acho que tem muito essa coisa de levar a lógica das redes sociais para dentro da campanha, e essa gamificação, né, que a gente observa na conduta aí do Marçal e dessa cadeirada e tudo isso que aconteceu ontem.
André, um bom dia, é um prazer receber você aqui hoje no ICL e também a partir de agora, né, todas as semanas aqui com a gente. Isso que você falou é muito importante, a gente vinha discutindo isso aqui no ICL há algum tempo e todos os especialistas davam de barato que isso ia acontecer. A gente falava que o limite era alguém ser assassinado ao vivo, né, que é o ápice da violência humana, a morte de outra pessoa. Mas essa violência física que reforça-se, eu pessoalmente acho que não é o melhor para o debate público, mas é uma coisa que o Marçal pediu. Se a gente vê o vídeo de novo, a gente vai ver o Marçal falando: você disse que ia me bater e não bateu, vem, bate. É uma estratégia dessa economia da atenção que o próprio Marçal citou na entrevista do Roda Viva, que no limite vai levar isso, né? Assim, a gente viu hoje essa cadeirada, a gente viu lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma tentativa de assassinato contra o Trump, ontem mais uma possível tentativa de assassinato, o FBI está investigando. Parece que a ideia, no limite, é essa, né? É levar ao extremo da consequência física para depois justificar outras ações violentas para combater essa violência sofrida, né, Andréa? Sim, aí você tem também a criação de mártires, né? Então, mas que não é uma criação que vem a partir de pessoas que de fato são mártires, né? Ela é produzida, é uma criação de mártires produzida artificialmente, né? Eu acho que é um pouco isso que o Marçal tentou fazer ontem, né? Assim, ele tentou se colocar como uma vítima de uma violência que ele mesmo provocou. E eu acho que é também muito interessante observar, né, nessa situação, nesse desafio a um ideal de masculinidade, como isso provoca também, né, como transforma alguns homens em garotinhos, né, essa provocação do você não é homem vem se você é homem, que parece também que não pode ser ignorada, né, em nome de uma honra e de se provar esse ideal de masculinidade. Acho que isso também é muito curioso, né, nessa cena que a gente observou ontem, né, porque isso foi evocado muitas vezes pelo Marçal, né, você não é homem para isso, vem se você é homem, né, e aí parece que é uma provocação que não pode ser recusada também, né. E bom dia, bem-vinda, Andréia, que você seja muito feliz aqui nessas participações e na casa aqui. Mas eu estava comentando aqui nos bastidores, antes da gente entrar, que talvez seja um grande erro, não só do Marçal, como das pessoas, enfim, que adotam essas táticas, achar que as pessoas são completamente otárias e alienadas. Porque o Marçal já falou isso numa entrevista dele, não, porque o pessoal é otário mesmo e não sei o quê, e etc. E por que eu estou dizendo isso? Porque ontem ele entrou numa de adotar a estratégia de comparar isso com a facada do Bolsonaro. Não tem nada a ver nenhuma das duas coisas. Segundo o seguinte, todo mundo viu que ele estava, assim, provocando e querendo isso há um tempo. As pessoas percebem, as pessoas não são tão alienadas como ele imagina. As pessoas não são otárias como ele imagina. Terceiro, o do Trump, foi um cara, um atirador jovem, não sei o quê, e o Trump instigava isso. O que aconteceu? O Trump, como o Trump era um cara que chamava isso o tempo inteiro, chamava a arma, chamava essas coisas, ele não subiu nenhum ponto nas pesquisas do Trump. Foi uma coisa diferente do que as pessoas esperavam. Todo mundo falou, agora acabou a campanha, o Trump vai voar. E ele não subiu com aquela história. O Bolsonaro foi atacado por um cara mais jovem com uma faca quando estava indefeso. O Marçal, que tem 37 anos, provocou um cara de quase 70, vários programas, até ser atacado com uma cadeira e não aconteceu nada com ele. E depois, para piorar, ele ainda faz um vídeo, depois de mostrar ele andando, não sei o quê, fazendo graça, faz um vídeo numa ambulância. Ou seja, esse negócio não pode também se voltar contra ele, ele que está achando que não tem limite, que as pessoas são otárias para acreditar em qualquer coisa. Isso também agora não chegou num ponto que pode afundar de vez uma candidatura que tinha começado a cair? Eu acho que isso a gente vai saber nos próximos dias, né? Eu não sei se eu consigo fazer muito previsão, porque a coisa também anda tão fora de uma lógica possível, né?
assim, que fica difícil da gente prever aí o comportamento das pessoas. Eu concordo com você, eu acho que o Marçal, assim como outros políticos e candidatos, eles subestimam a inteligência das pessoas. Mas, por outro lado, ele também tem uma base fiel de seguidores e de apoiadores que vai comprar o que ele disser. Assim, como a gente viu tantas vezes acontecer com o Bolsonaro, né? A gente falava, não é possível que a base fiel a Bolsonaro vai continuar fiel depois que ele falou isso, ou que ele fez isso, ou que ele foi envolvido em... Oi? É uma base que já vota nele, né? Uma base que já vota nele. Não estou dizendo que Marçal é o novo Bolsonaro, nem acredito Isso, nisso. Mas isso. não, nem acredito nisso. Mas estou dizendo que eu acho que, por um lado, ele não atrai novos votos com essa atitude, né? Com a nossa sociedade. Mas a gente vai precisar agora observar como que a base dele vai reagir a isso, né? Se vai comprar essa farsa que ele cria aí em torno dessa cadeirada, ou se vai, enfim, deixar de votar nele por isso. Deixa eu só falar uma coisa para nossa produção que é importante. Assim, aqui no ICL, estamos proibido de mostrar essa cena sem áudio. Estamos proibidos de mostrar essa cena sem áudio. Que a cena sem áudio parece que o cara está ali e tomou uma cadeirada. E não é o fato. Não é o fato. É diferente totalmente do fato. A cena é o seguinte, é o Marçal que está há um mês provocando um cara que tem o dobro da idade dele, que tem quase 70 anos, para ver se consegue uma cena do cara tentando agredir ele. Que tentou ontem, também não conseguiu, né? A cena é o Marçal falando, tu é um arregão, tu fala e não faz nada. Essa é a cena. Então, toda vez que for mostrar essa cena, tem que mostrar com áudio, para mostrar o covarde que é o Marçal, para mostrar o picareta que é o Marçal, para mostrar o manipulador que é o Marçal. É isso que tem que mostrar. É isso que tem que mostrar. É o momento, a sociedade da atenção rápida, a sociedade que só lê manchete, é o momento que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente mostra e como a gente mostra para não cair em armadilha. Muito cuidado. Então, para mostrar essa cena, só com áudio. Só com áudio. E vamos mostrar outras vezes depois para outras pessoas analisarem, mas só com áudio. Desculpa, André, porque isso é importante pra caramba, porque senão cai na do cara, entendeu? Sim, concordo com você totalmente, porque é isso, né? Senão a gente acaba criando aí outro Bolsonaro, que também é uma questão, né? Que a gente tem que pensar como a gente trata o Marçal, né? Como a gente fala sobre ele, como a gente o apresenta, né? Para não criar aí um novo fenômeno que nem a gente entende como que foi parar lá, né? E a gente vai precisar muito da sua ajuda para compreender, você que estuda a extrema-direita no mundo, viu, André? Então, quero agradecer, parabéns pela estreia, lembrar a nossa audiência que a Andréa também está com artigos dela no iclnoticias.com.br, que a gente vai ter um encontro semanal por aqui, em breve você vai reencontrá-la. Então, muito bom, boa tarde para você por aí, que agora já está tarde, e a gente se reencontra semana que vem. Valeu, Andréa, bem-vinda. Gente. Bom dia, André. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Vou trazer o César Calejou aqui para a gente conversar também, e a gente tem outros ângulos, só para avisar também já a nossa audiência, que a gente tem outros ângulos dessa cadeirada, que a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa de hoje. Vai ver o cara inteirão, não sei o que, minha costela! Costela, irmão, pelo amor de Deus. Como é que é? Fala de novo. Ai, minha costela, não tô Costela conseguindo respirar. som, né? A gente já tinha, já Ninguém mesmo. fala costela como A gente ia no rolê sério, costela, posso falar? não tem costela. A costela do cara é igual aquele Burger King costela, que não tem costela. Não tem costela no Burger King costela, então é a fratura de costela que não tem fratura também. Ah, meu irmão, vai. Valeu, Edu. Bom dia para você. Bom dia, César. Tudo Nesse bem? pique, César. Hoje começou quente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Will. Bom dia para nossa comunidade. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Como a gente já mostrou aqui para vocês, né? Agora 9h07, terminou literalmente em pancadaria.
o debate de ontem à noite na TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa confusão já foi ali por volta do quarto bloco do debate. O provocado desde o início pelo Pablo Marçal, o José Luiz da Atena reagiu dando uma cadeirada no adversário. A agressão aconteceu após o candidato do PRTB citar uma acusação de assédio contra o Tucano. Ele também debochou do fato do apresentador ter chorado em uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo por ter ficado na ameaça, sem agredi-lo de fato, no debate anterior da TV Gazeta. A gente tem um momento em que tudo aconteceu. Caso você não tenha visto ainda, eu vou pedir para a gente colocar mais uma vez, agora que eu já contextualizei, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o César. Vamos acompanhar de novo, então. Isso, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Olha só, antes da gente debater, eu vou fazer o seguinte. Eu queria chamar... A gente tem um outro ângulo da agressão. Eu queria chamar primeiro esse outro ângulo e depois desse outro ângulo eu vou chamar um outro vídeo de uma discussão que a gente teve aqui. Aí eu jogo a bola para vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então vamos primeiro analisar o outro ângulo que a gente tem. Vamos lá. Nem para fazer isso. Você não é homem, Datena. Não. Nossos comerciais, por favor. Minha sogra morreu, já disse. Já dessa fundação. Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão. Então, o primeiro vídeo, a gente viu a agressão, foi o que todo mundo acompanhou, que estava assistindo o debate ontem. Esse segundo vídeo tem um outro ângulo que mostra o bastidor, então a gente mostra ali, a gente consegue ver o que aconteceu no entorno, né, aquela câmera aberta, então a gente vê a reação do Marçal. E aí eu queria, antes de jogar para você, chamar um vídeo de uma fala do César aqui no nosso programa, no dia 2 de setembro, logo após o debate da TV Gazeta, em que a gente falava exatamente sobre isso. Vamos acompanhar. Figuras como o Marçal utilizar isso como método, e a gente vinha insistindo, Vivi, aqui no N1, a importância do rigor metodológico, a importância de ter um debate que seja capaz de efetivamente moderar os ânimos e as estratégias que estão sendo utilizadas. O Marçal não faz isso à toa. Existe um método que ele está utilizando ali. Se você tem a dinâmica de um debate que permite a agressão verbal, que permite um vale-tudo verbal, é de se esperar, Vivian, que em determinado momento essa agressão verbal vai escalar para as vias de fato. Tem 13 dias isso, só repetindo, foi no dia 2 de setembro, logo após o debate da TV Gazeta. A gente fez esse alerta aqui, né, César? Era uma análise tão óbvia que a gente fez com 2 semanas de antecedência. E veja, gente, a questão aqui é, você não precisa ser nenhum gênio da ciência política, qualquer criança percebe isso, que se você promove um ambiente no qual a agressão verbal é liberada, no qual você pode xingar, você pode insultar, você pode ficar dando apelidinho de dar pena, de chatábata, disso e aquilo, em algum momento isso vai escalar para violência física. Então, é óbvio, eu não entendo, Vivian, honestamente, qual é a dificuldade que uma emissora de televisão tem de estabelecer regras mínimas para que o debate seja propositivo, para que o debate atenda aquilo que ele deve propor, né? Debater ideias. Então é óbvio que se já no primeiro debate o Pablo Marçal começa a utilizar esse tipo de expediente, ele começa a dar pena, que você não é homem, que é a chatábata, que é o Boulos. Se ele utiliza esse tipo de expediente e ele toma a primeira advertência, candidato, o senhor está advertido. Isso aqui não é o lugar para esse tipo de coisa. O senhor está aqui para apresentar as suas ideias. Se o senhor não tem ideias minimamente pertinentes para o debate, para que o eleitor
se decida, reflita acerca da futura liderança que ele quer para a maior cidade do país, não venha. Não venha. Isso aqui não é lugar para esse tipo de coisa. O senhor está advertido. Vai continuar fazendo? Vai tomar a segunda advertência. Vai continuar fazendo? Está fora do debate. Segurança, por favor, pode se retirar do debate. Acabou. O senhor está fora do debate. Evidentemente, isso não teria acontecido, Vivian. Evidentemente, isso não teria acontecido. O Marçal, ele é um cara que ele se vale desse tipo de artifício porque ele não tem absolutamente nada para apresentar. Ele é um tergiversador profissional. Ele não tem nada para apresentar. Ele é um cara que faz todo tipo de rodeio para não dizer absolutamente nada. Infelizmente, tem muita gente que compra a fumaça que ele vende e aí agora ele vem com esse tipo de provocação. Não estou seguro de que ele queria esse resultado final, Vivian. Ele queria provocar ali no limite para talvez criar uma situação análoga à da TV Gazeta. Tá? Mais ou menos por ali. Não sei se ele queria, de fato, tomar a cadeirada, que foi o que aconteceu aí nessa situação com o Datena. A gente vai continuar analisando essa situação, mas é óbvio que para futuros debates, tudo isso tem que estar em perspectiva. Não só a questão, de novo, eu já disse isso há 2 semanas nessa ocasião que a gente mostrou aqui, não só a questão da verificação dos fatos, mas o rigor metodológico. O senhor não pode utilizar adereços, o senhor não pode ficar dando apelidinho para os outros candidatos, o senhor não pode se desviar de uma maneira absurda do tema que está sendo proposto. Rigor metodológico. Essas pessoas são jornalistas, são comunicadores profissionais. Não é possível que elas se permitam ter um candidato dizendo que o Lula roubou R$1 trilhão. Eu estou propondo que o senhor fale de economia, o senhor vem falar de imigrantes, por exemplo, foi o que o Trump fez nos Estados Unidos, e a gente viu a moderação dizer, meu caro, veja, ok, a gente vai ter tempo para falar de imigração, o tema proposto agora é economia. O senhor não tem nada para falar acerca dessa temática? Passa bem, o senhor abra mão do tempo que o senhor tem de fazer uso da palavra. Agora, o que não dá, Vivian, é para permitir que uma figura como essa utilize todo tipo de expediente baixo, dando apelidinho, agredindo as pessoas verbalmente, porque a agressão de fato começa aí, e depois a coisa atinja esse paroxismo que a gente viu ontem aí, e em que, última análise, em termos sociais, é muito ruim, Vivian. Em termos sociais, isso é muito ruim, porque cria um ambiente de hostilidade no qual as pessoas começam a achar que elas podem resolver as coisas com base no uso da força. Agora fica difícil a gente não acreditar, a gente desacreditar que isso tenha sido pensado, né? Caso pensado. Primeiro porque o Marçal já diversas vezes declarou que esses debates são um show, né? Então, de que ele vai realmente preparado para esse show. E o Datena havia comentado e comentou logo depois também da agressão que ele recebeu ligação, recebeu mensagem de WhatsApp da assessoria do Marçal pedindo desculpas, querendo até marcar um café um dia antes do debate. Do próprio Marçal. Exatamente, do próprio Marçal, querendo marcar um café com ele, conversar um dia antes desse debate. Então é muito esquisito que tenha havido esse movimento e aí, né, naquele momento ali, ele faça essa provocação. Lembrando também, né, William, que eles estão a poucos metros de distância, né? Então não é um ambiente, nas redes sociais está muito distante, ali você está no mesmo lugar, né? Então me parece de fato que é uma provocação que foi pensada, né? Premeditada. Concordo com os dois, acho que são 2 opiniões complementares. Eu acho que foi pensada, mas eu não acho que ele esperava que fosse acontecer. Ele tentava levar sempre ao limite. A tentativa do Pablo Marçal é sempre levar as pessoas ao seu limite. A gente tem falado das agressões contra o Datena, as agressões não precisam ser só físicas, né, gente? Elas são verbais também. Mas isso aconteceu com o Boulos, aconteceu com a Tabata, com o próprio Ricardo Nunes. As tentativas de agressão do Pablo Marçal para a economia da atenção que ele mesmo, repetindo, citou no Roda Viva na TV Cultura, na mesma TV Cultura. Ele já disse que ele usa a economia da atenção para fazer política. Me parece que ele teve, que foi inesperado, entretanto,
como o César disse, porque ele não tinha uma narrativa. E a narrativa que ele escolheu, na minha modesta opinião, é muito ruim para quem constrói a imagem de machão. Tomei uma cadeirada de um senhor de 70 anos com 3 pontes de safena e estou indo para o hospital com dor na costela. Então, assim, me parece que quem quer construir a imagem de um Superman, o amigo do Cariani, que tem o shape definido, que é o pica das galáxias, me parece que é meio incoerente. E não tem como voltar atrás. Já tem vídeo no hospital, inclusive um vídeo que foi postado no perfil do Pablo Marçal, dele ouvindo do médico. A gente tem esse vídeo, não sei se a gente vai mostrar ele agora ou se a gente vai mostrar ele mais pra frente, mas senão no rolê vocês vão assistir. Um vídeo do médico falando pra ele que não foi nada, que talvez tenha uma microfissura, mas que no limite não há nada de errado com o Pablo Marçal. Coragem, inclusive, parabéns ao enfermeiro que recebeu o Pablo Marçal nesse hospital e teve a coragem de meter nele uma pulseirinha verde. Para quem já foi para o hospital, você sabe que quando você chega na triagem, eles colocam uma pulseirinha de cor em você, para mostrar ou você é pouco grave ou você é muito grave, de verde a vermelho. O Pablo Marçal recebeu a verde. Não tinha nada de errado com ele. Foi dentro da ambulância, a gente mostrou o vídeo da ambulância aqui? Acho que não ainda não, né? Então vou mostrar o vídeo da ambulância. O vídeo da ambulância vocês vão ver agora, parece peça do Porta dos Fundos. O que tá acontecendo aí? Olha o trânsito, já tá resolvendo. Assim, e parece que o Pablo Marçal tomou 8 tiros, né? Na verdade, ele tomou uma cadeirada de um senhor de 70 anos. Estavam tentando parar o trânsito. Tava tentando parar o trânsito. Ele com máscara de oxigênio, a cabeça apoiada... lutando pela minha vida. A cabeça apoiada numa caixa de luva. Não combina muito com o cara que leva as pessoas pra montanha, que é o cara que tem o shape perfeito, o corpo perfeito. O cara que conserta helicóptero no ar. Tem essa história, você sabe essa história, né? Exato. O cara que conserta helicóptero no ar não me parece combinar com essa narrativa do super-homem. E aí, nesse sentido, eu acho que você tá certo, César. Parece que ele não esperava. E a narrativa construída foi a pior possível para a imagem que ele tenta construir, né? Concordo totalmente, Will. A persona política não combina com isso. De alguém que apanha de um senhor de idade, sai desmoralizado e vai para o hospital chorar porque está machucado. Então tem algo aí que de fato sai do controle. E a questão aqui é o seguinte, gente, é uma estratégia, é um método, Vivian. Ninguém duvida disso. Mas sabe qual que é o problema de lidar com esse tipo de método? Quando você está estimulando o ódio, você sabe como é que isso começa, mas você não sabe como termina. Porque o ódio vai catalisando reações que você não é capaz de controlar. Teve uma análise que o Edu Moreira fez semana passada, não sei se foi no ar ou se foi no nosso grupo interno, que eu achei muito pertinente. O Edu disse o seguinte: olha, você derrotar o argumento do teu adversário é uma coisa, porque você não está entrando em searas pessoais, você não está entrando em coisas que machucam a pessoa no âmbito pessoal. Querer humilhar o teu adversário é um erro, Vivian. Porque na medida em que eu derroto o teu argumento e eu não estou te humilhando pessoalmente, uma vez que o debate acabou, aquela situação está debelada, a gente pode continuar seguindo a interlocução. Na medida em que você me humilha pessoalmente, que era isso que o Marçal vinha fazendo sistematicamente com todo mundo, aliás, isso cria uma desavença pessoal, isso catalisa um nível de ódio que mais cedo ou mais tarde vai resultar nesse tipo de coisa. Então, essa análise do Edu foi perfeita, como eu vejo. O querer humilhar o teu adversário é um erro grotesco que vai levar para esse tipo de coisa. A gente tem a imagem aqui, o Edu Souza da produção está me falando. Quer mostrar, gente? Olha só, essa imagem aqui é ele no hospital. Até a cara dele, veja a cara dele, Vivian, de quem, estou machucado, me recuperando, porque, sabe, minha vida estava em risco e tal. E a gente viu, todo mundo viu, Marçal, depois da agressão, a gente viu que você estava de pé, você continua argumentando, a gente viu, existe um sem número de vídeos demonstrando que a coisa não era para esse nível de gravidade. Então é óbvio que ele está tentando organizar esse enredo para se dizer, olha, eu sobrevivi a um atentado do sistema que queria tirar a minha vida porque eu ofereço risco para esse sistema. Nessa ocasião, eu acho pouco provável que cole, Vivian, precisamente por esses motivos que o William acabou de salientar.
Chamando atenção nessa foto para a pulseirinha verde, eu não tinha reparado nisso. Pulseirinha verde ali, ó. Mas Pulseirinha verde. Eu não tinha reparado. O William foi bem sagaz aí, a gente quer trazer essa foto. Deixa eu chamar já, gente, o Guilherme Amado também, para entrar nessa discussão junto com a gente, porque é óbvio que o Pablo Marçal já está explorando politicamente o episódio, já divulgou algumas cenas nas redes sociais. E aí eu queria ler aqui para vocês a nota oficial, depois a gente já ouve o Guilherme também, que está aqui a postos para a gente conversar. A gente tem a nota oficial da assessoria de imprensa do Marçal. Eu vou pedir para colocar o vídeo primeiro, depois eu leio a nota para vocês, tá? Só para a gente relembrar para quem não viu ainda. Então vamos rever o vídeo da agressão, depois eu leio a nota. Vamos lá. Isso, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. No futebol, Amado, a gente chama isso de pedir o contato, né? Tipo, chamou o contato veio, né? Porque 2 segundos antes tá... Você não é arregão? Vem me bater. Ué, chamou, veio, né, o Amado? Ele pediu, né? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, nossa audiência. Eu estava revendo a nossa comunicação minha com a produção ontem à noite, combinando a pauta do N1. E aí, a última mensagem é assim: se o debate esquentar, podemos falar do debate também. Bom, eu acho que não é que ele esquentou, né? Eu acho que ele pegou fogo. Você abre hoje todos os portais, é só isso. É lamentável, né, gente? Porque desvirtua. Agora vão ficar quantos dias da semana a cidade de São Paulo vai ser completamente ignorada na discussão dessa eleição. Os problemas vários que São Paulo tem vão ser completamente ignorados. E o tema vai ser a cadeirada do Datena no Marçal, o teatro do Marçal. Se o Datena vai sair ou não vai sair, assim... É horrível isso, quem sai perdendo é a cidade. Agora, vocês tocaram em todos os pontos aí fundamentais, ele está se valendo disso, está querendo crescer em cima disso, é como se tivesse levado um tiro, né? Tivesse sido alvo de uma facada como o Bolsonaro, um tiro como o Trump. Essa é a narrativa que ele quer construir. Minha curiosidade é se o eleitor vai cair nesse teatro ou não. É claro que provavelmente vai ter uma repercussão para o Datena, eu imagino. Agora, considerando que 20% da população gosta de um personagem, né, tá dizendo que gosta de um personagem como o Marçal, que é o patamar mais ou menos que ele está, eu não sei se o Datena vai cair pelo destempero, se a Datena vai subir, porque é capaz de um eleitor que ele vota para ver quem é mais machão, de achar que é melhor agora votar no Datena do que votar no Marçal. Se o critério desse tipo de eleitor é esse, eu não sei o que vai acontecer. Vocês acham que o Datena cai nas pesquisas? Olha aqui, ó, só falar uma coisa. A audiência eu sei que não cai, só sobe, tá? Só para avisar para vocês, daqui a pouco a gente vai ter o print, mas a gente tem mais de 47 mil pessoas acompanhando a gente neste momento. Nosso recorde. Então, só para avisar aqui, mas vamos ouvi-los então sobre a pergunta do Guilherme. Se sobe ou se desce? Sabe que ontem estava rolando nas redes sociais, na hora, logo depois, né, minutos depois da agressão, que ele vai ganhar a volta. Muita gente dizendo que vai votar no Datena só porque ele deu a cadeirada no Marçal. Cara, não me surpreenderia. Não, eu realmente me preocupa que isso seja um fato, mas não me surpreenderia. Isso que a Amado está colocando. Porque, veja, existe uma parcela significativa do nosso eleitorado, isso é fato, gente, não sou eu que acho, que é muito machista. A nossa sociedade é estruturalmente machista. Então, isso que o Amado colocou é extremamente pertinente, porque pode ter uma parte, por exemplo, do eleitorado ali do Marçal, que entende que ele demonstrou fraqueza, que ele não é aquele macho alfa capaz de brigar com um tubarão e de consertar helicópteros em pleno voo, e que entenda que, não, olha, bacana é o Datena, que de fato
deu uma cadeirada no Marçal, e isso pode sim tirar algum capital político do Marçal. Eu quero fazer uma pergunta pro Gui, mas não sei se, William, você quer falar a respeito disso, dessa pergunta, como é que você sente essa questão, se o Datena desidrata ou se ele ganha força com base nisso, e aí depois eu pergunto pro Gui. Não, é só um breve comentário, eu vi inclusive nas redes da direita, pessoas que são mais alinhadas ao bolsonarismo dizendo que, inclusive citando o Danilo Gentili. O Danilo Gentili já tinha falado na época do Boulos que se fosse com ele teria agredido fisicamente o Pablo Marçal. Muita gente da direita tem concordado com o que o Datena diz, com o gesto extremado do Datena de agredir o Pablo Marçal. Então, no campo do fascismo, da extrema-direita, tem muita gente defendendo a atitude do Datena, curiosamente. Que é o caso em questão que o próprio Gui está colocando. Pergunto para ele, você vai vir? Deixa eu só chamar de novo, para a gente ilustrar o vídeo do outro ângulo, porque ficou um pouco distante aqui na nossa conversa. A gente traz mais uma vez e aí depois você já faz a sua pergunta, César. Então é o outro ângulo do momento da cadeirada. Não para fazer isso. Você não é louco, Datena? Nossos comerciais. Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão. Nota-se que o Pablo Marçal está em pé falando, aparentemente gesticulando ele não... tal. Não, e ele ia continuar no debate. A gente não tem o vídeo completo, porque é maior esse vídeo, a gente mostrou só um trechinho. Se a gente não mostrar inteiro agora, depois você assiste no Rolê CL. O vídeo mais pra frente mostra ele tentando continuar o debate. O que aconteceu, a gente não ouve, eu tenho quase certeza, eu quero ouvir você também e o Amado, deve ter chegado o assessor pra ele e falado, cara, vamos fingir que foi grave e vamos embora daqui. O Marçal queria ter continuado no debate. Ele Depois, na continuação, ele volta pro púlpito. O próprio Datena volta também, né? Volta. Aí todo mundo fica... Pelo amor de Deus, tem que tirar o cara daqui, Claro. mas o Marçal queria continuar no debate. Um assessor deve ter chegado para ele, deve ter falado, olha, vamos sair que é melhor fingir que você tá grave. E você vê que depois do palavrão, ele agride, ele solta um palavrão e ele diz, a minha sogra morreu por causa disso. Então, veja, gente, e eu quero tomar algum cuidado aqui com o uso que eu faço da minha palavra para não parecer que eu estou justificando violência, Vivian. Mas assim, quando você traz um suicídio, por exemplo, para a questão de o pai de uma candidata, o Marçal fez isso. Quando ele acusa falsamente alguém de ser usuário de cocaína, quando ele afirma abertamente, utilizando Racionais MC, que o Datena é um estuprador. Na nossa sociedade, Vivian, imputar a pecha de estuprador a alguém, você está colocando a vida dessa pessoa em risco, né? Quando ele utiliza esse tipo de coisa e o Datena diz que a sogra dele morreu, é de se esperar que em alguma medida a coisa vai descambar para esse nível de violência. Entende? Isso vem sendo catalisado há muito tempo. Não é algo que surgiu do nada e resultou nesse tipo de violência. Com base nisso, Gui, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você é um comunicador, um jornalista extremamente experiente. Cara, não pode ser tão difícil organizar um debate com regras mínimas de convivência que diga o seguinte, se você começar a dar apelidos para os outros candidatos, se você utilizar qualquer tipo de palavrão, se você se desviar profundamente do tema que está sendo proposto, isso significa uma infração. Você pode ser advertido 1, 2 vezes que seja, mas na terceira vez você está fora, Gui. Porque não é possível que a gente tenha esse tipo de debate que é minimamente incapaz de atender o básico que a gente espera, que, como você muito bem colocou, é discutir os temas que são prementes para a sociedade. É discutir quais são os problemas de São Paulo e quais as possíveis soluções em termos de ideias e projetos que esses candidatos têm. Não é possível, Amado, que as pessoas que organizam esses debates não percebam que, primeiro, isso é absolutamente fundamental. E, segundo, não é tão difícil de fazer, cara. É só estabelecer uma regra e cumprir essa regra. Queria te ouvir a respeito disso. Calheirão, concordo. Tem que ter. Agora, por que não tem? Vamos pensar. É porque essa baixaria gera audiência, né? Gera corte. O assunto
da segunda-feira, provavelmente de amanhã também, é o debate da TV Cultura. E provavelmente, se ontem fosse um debate baseado apenas em propostas, ideias colocadas, ideias rebatidas, discussão da melhor proposta para os transportes, para a saúde, para a educação, provavelmente hoje a gente não estaria falando do debate da TV Cultura, né? Então, eu não sei nem se é uma coisa discutida de fato, assim, abertamente, ou se está a nível inconsciente dos organizadores desse debate, de que deixar isso, né, ainda mais com um personagem como o Marçal, é bom. É uma coisa que deixa a audiência bem-sucedida. A TV Cultura deveria, vamos lembrar, ter já uma cancha disso, porque foi no debate da TV Cultura de 2022 que um bolsonarista, não me lembro se o Carteiro Reaça, não lembro quem foi, ofendeu, atacou a Vera Magalhães, vocês lembram disso? Sim. Já teve no debate de 2022 da TV Cultura, que deveria ter deixado a TV Cultura pelo menos mais atenta à possibilidade desse tipo de coisa. Naquela ocasião foi nos bastidores, dessa vez foi no ar, né, foi ao vivo, mas não deveria poder, eu concordo plenamente com você, assim, pode ganhar audiência, pode ganhar a emissora, o jornal que está organizando, agora o eleitor e a cidade em questão, com certeza saem perdendo. A gente tem a nota oficial da equipe do Marçal, logo depois da cadeirada, então eles comentam aqui, entre outras coisas, vou pedir para colocar para vocês no telão, mas fala que ele teve que sair em ambulância para receber cuidados médicos em caráter emergencial, que ele está ferido com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar. O William já falou aqui, vocês vão ver no rolê o vídeo, né, do médico, né, do atendimento médico, em que fica muito claro que o médico fala que talvez tenha uma provável pequena fissura, talvez, mas o médico deixa claro que ele está bem, tanto que ele está ali com a pulseirinha verde, então só para esclarecer, mas é óbvio que ele está capitalizando isso politicamente, tanto que a gente quer mostrar agora para vocês um outro post em que ele colocou também, logo após a cadeirada, que ele faz ali a comparação com a tentativa de homicídio no Trump, né, o tiro na orelha esse ano, aí a gente tem a cadeirada ali no meio e a facada de Bolsonaro. Então está muito claro aí como é que ele tenta capitalizar isso politicamente. Eu tenho aqui também a fala do Datena, logo depois do episódio. Vamos conferir, depois a gente ouve vocês também. Vamos lá. Olha, anteontem, na sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Disse que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, que estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que realmente é essa a sua intenção. Ele me respondeu, eu perguntei, é você mesmo? Eu estou estranhando que você tenha feito isso. Aí ele respondeu, é eu mesmo, tá? Só estou completando aqui o vídeo que a gente não tem, mas a resposta foi, é eu mesmo, aí até o Datena comenta. Ali eu percebi que era ele mesmo, né? Até por conta da formulação dessa frase, né? É eu mesmo. Mas, Guilherme, a gente falava agora há pouco sobre isso, e o Datena comenta ali, então, que na sexta-feira o Marçal mandou essa mensagem com uma espécie de bandeira branca, né? Olha, vamos ter um debate mais civilizado, né? Mas não foi o que a gente viu na prática ontem, de jeito nenhum. Momentos antes, é o que provocou, inclusive, essa atitude agressiva do Datena. Não foi um debate civilizado. Não foi e nunca foi verdadeira essa postura do Marçal, expressa nessas mensagens,
porque na sexta-feira a gente apurou com a campanha do Marçal, publicamos no sábado de manhã uma nota na coluna, e que eles estavam decididos a manter a agressividade no debate. Por quê? Porque o Marçal tem o entendimento de que, como ele não tem tempo de TV, o PRTB não aparece praticamente nesse primeiro turno, né? Ele tem muito pouco espaço, ele precisa ir muito bem nas redes sociais. E para ele ir muito bem nas redes sociais, ele precisa de cortes que sejam midiáticos, que chamem a atenção. Cortes de trechos de debates, trechos de sabatinas, né, de entrevistas. Então ele havia mantido a decisão, apesar do aumento da rejeição, apesar da queda nas pesquisas que apareceram na semana passada, a campanha estava decidida que ele manteria a agressividade. A gente apurou isso na sexta-feira, final do dia, publicamos no sábado de manhã. Então, quer dizer, não tem como ele ter mandado uma mensagem sincera com esse teor para o Datena se a campanha estava admitindo nos bastidores, em conversa com jornalistas, que ele manteria a agressividade. Era premeditado. E é capaz, gente, dele ter feito isso com o Datena, falando, vamos baixar a bola, baixar a guarda e tal, esperando no domingo, já sabendo o que ele ia fazer no domingo com o Datena, para o Datena se exasperar mais. Agora, provavelmente é isso. Ele imaginava que ia ter outra cena de alguém partindo para cima dele e não o Datena pegando uma cadeira e batendo nele, né? Inclusive, tem uma coisa que fazem muito no marketing, a gente não pode negar que o Pablo Marçal é muito bom em marketing digital, né? Ele construiu a carreira dele nisso. Sim. Há algumas semanas atrás, a gente não chegou a falar nisso aqui no programa, Vivian, nem no ICL, de tão irrelevante que foi o caso. Algumas semanas atrás, o Pablo Marçal disse que tinha uma tentativa de assassinato contra ele. E aí, rodou um vídeo nas redes sociais de assessores, que seriam assessores de uma deputada do PSOL, que estariam entrando no Uber, saindo correndo, e essas pessoas estariam armadas para matar Pablo Marçal. Você lembra dessa história? Sim. Você lembra dessa história? Não. Porque não se falou nessa história. Só eu e o César, que a gente é doido de redes sociais, a gente acabou vendo essa história. Essa história não furou a bolha. O Pablo Marçal faz uma coisa que a gente chama no marketing de teste AB. Você solta 4 coisas ao mesmo tempo. 5 coisas. E vê o que dá mais engajamento, o que dá mais curtida, o que dá mais like. O que não der like, o que a resposta for negativa, e certamente o Pablo Marçal tem um monitoramento de redes sociais muito avançado, descarta. O vídeo dele, do médico, falando para ele dentro do hospital que não tinha sido nada grave e que ele ia fazer mais exames, mas que não tinha sido nada, talvez tivesse uma microfissura, o vídeo foi apagado das redes sociais. E como para eles o que importa é o que está no feed, na timeline das redes sociais, o assunto deixa de existir, né, César? Então essa história do atentado do assessor do PSOL saiu da pauta e ninguém fala sobre ela. Agora ele está fazendo o quê? Tentando colar essa imagem da vítima. Se não der certo, amanhã não tem mais um vídeo nas redes sociais do Marçal sobre esse assunto. E vida que segue, parte para o próximo assunto. Me parece que é mais ou menos isso, que ele vai tentando ver o que dá alcance, engajamento, indo ao encontro disso que o Amado falou pra gente, que ele não tem tempo de TV. Então é redes sociais mesmo. O teste é ali, César, no feed do Instagram. Concordo. Ele é um vendedor de fumaça profissional, ele é um tergiversador profissional, mas é um profissional muito competente nesse sentido. Então ele domina muito bem essas técnicas de rede social, ele consegue muito bem fazer esses testes que o William acabou de salientar por tentativa e erro, e não é à toa que ele ganha tanta ressonância popular. Agora, como o Amado muito bem colocou, e eu vou ao encontro disso que você disse, Gui, me parece que a coisa sai um pouco de controle nessa ocasião. Não acho que ele tenha roteirizado a coisa ao ponto de, olha, eu vou lá, eu vou ser provocado, o Datena vai pegar a cadeira e vai me agredir com a cadeira. É por isso que eu disse no começo, há pouco, que quando você trabalha com ódio, quando você trabalha com a provocação nesse nível, você sabe como as coisas começam, mas você não sabe até que ponto isso pode escalar e aonde isso vai chegar. Porque você está insultando a pessoa num nível pessoal com o intuito de humilhá-la. Então você não tem como saber se o cara vai simplesmente avançar até você parar na tua frente e proferir uma ofensa e, enfim, ficar por isso mesmo, ou se o cara vai pegar a cadeira
e vai te agredir com a cadeira, que foi o que o Datena fez ontem. O fato aqui é que falta rigor metodológico. Teve outra coisa que você colocou, Gui, que é brilhante e que a gente tem que olhar, que é o seguinte, e essa análise está no nível sociológico. Enquanto a gente tiver um público ávido por esse tipo de coisa, enquanto isso der audiência, enquanto as pessoas se engajarem com esse tipo de conduta, é óbvio que esse tipo de conduta continua sendo estimulada. Não só pelos candidatos, mas pelas emissoras, mas todo mundo. A atenção é um produto hoje. Então, se as pessoas percebem, as pessoas envolvidas com esse tipo de negócio, as emissoras, as redes sociais, esse é um problema gigante que a gente tem, por exemplo, considerando a regulamentação de rede social hoje. Porque os grandes empresários da Big Techs, eles não querem perder o filão gigante que o ódio, que a agressão, que a virulência traz para suas empresas. Então existe um debate seríssimo que precisa ser organizado no nível sociológico, foi isso que o Amado disse na fala dele, do porquê que as emissoras têm alguma dificuldade em estabelecer regras rígidas, em trabalhar um debate com o rigor metodológico que um debate sério merece. Isso vai muito além, gente, de trabalhar a questão que você não pode xingar, você não pode dar uma cadeirada no outro candidato. Tem a ver com que você não pode, por exemplo, perguntar a respeito de aborto e o outro candidato te diz que a dor é um negócio que dói. Você não pode perguntar a respeito de qualquer tema de queimadas, por exemplo, que foi perguntado pro Marçal, a gente respirando fumaça e tossindo e tendo todo tipo de problema ao longo dessa semana com o ar mais poluído do mundo em São Paulo, e o Marçal te responde a respeito de consórcio comunista. Porque isso, além de não trazer um debate sério que seja eficaz para qualquer coisa, estimula o descrédito da política institucional, Amado. Daqui a pouco ninguém quer saber de política institucional, porque diz, bom, isso aí, sabe, é um bando de canalha que não tem proposta nenhuma, isso não serve para absolutamente nada, e eu vou tocar minha vida fazendo qualquer outra coisa. Tem mais um vídeo que eu queria trazer aqui, a gente já vai te ouvir, Gui, só pra gente, porque a gente comentou aqui, César, esse vídeo do hospital, né? Então a gente tem o vídeo do hospital agora, a gente vai rodar pra gente dar uma olhada, vamos lá. A gente deu os radiologistas estão revendo os teus filmes e aí começaram a soltar já o áudio. Sexto arco postal aqui à direita tem uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso aquela dor que você tá vendo quando eu fui te examinar. Como você tomou diclofenaco na ambulância, eu estou pedindo alguns exames de sangue só para a gente ver a tua função renal, porque se for o caso, o anti-inflamatório é uma boa alternativa para a dor. Melhor que dipirona e morfina, tá? E aí eu pedi uns exames de sangue que não colocaram lá embaixo mesmo, não. Então eu pedi agora, a enfermeira vem colher. Isso aí tá bom, pegou. Já coletou? Não, já coletou. Não, você que descartou, mas pode ser que tenha descartado, porque no fato de jogar por coisinha lá, tá bom? Certo? O áudio tá muito ruim, mas é só para vocês entenderem. O vídeo foi postado nas redes sociais do Marçal. A identidade do médico tá borrada, né? O médico deve ter pedido, por favor, se for postar, não mostre minha identidade. E o áudio também foi distorcido, mas eu vou falar para vocês o que ele está falando nesse áudio. Ele disse, teve uma linhazinha de fratura, tá? Provavelmente é por isso que essa dor e que está doendo quando fui te examinar. Como você tomou diclofenaco, que é um analgésico, lá na ambulância, eu estou pedindo exame de sangue só para ver sua função renal, porque se for o caso, anti-inflamatório é uma boa alternativa para a dor. Melhor que dipirona e morfina, tá? Ah, vou pedir um exame de sangue. E o sangue tá bom? Pergunta ao Marçal. Então, o diálogo foi esse. Aparentemente uma linhazinha de fratura, outras pessoas ouviram o vídeo como microfratura, mas o mais acurado, nossa produção ouviu aqui, é uma linha de fratura. Então tem uma linha de fratura, talvez em uma costela ou em algum lugar onde bateu, e esse seria o grande ferimento de Pablo Marçal no debate por conta da cadeirada. Agora, Amado, não sei se você reparou isso, o que te parece. Essa é a primeira vez que eu vejo o Pablo Marçal com uma fisionomia abatida, ele está prostrado ali. Essa é a primeira vez que eu vejo ele não se conduzir com aquela altivez, com aquela arrogância de quem domina e de quem sabe o que está falando. Pode ser que seja deliberado, queria te ouvir, mas é a primeira vez que eu vejo ele com uma carinha ali de que, opa, a coisa agora ficou séria. Deixa eu só trazer mais um dado aqui. Saber se, Gui, é deliberado ou não. Gui, só mais um pouquinho, que aí vai junto para a gente também já ir encerrando contigo. Essa é a pergunta do César. Só aproveitar.
Muito boa a tua pergunta, César, mas para trazer aqui um número também do Pedro Barciela, nosso analista das redes, que ele fala o seguinte, ele fez uma análise de 37,5 mil comentários analisando esse episódio do Datena e do Marçal, e aí a gente tem aqui já a análise, 35% enaltecem o Datena, 25% debocham da situação e focam na cadeira como ator central, 20% criticam o comportamento do Pablo Marçal e 15% demonstram empatia com o Pablo Marçal. Bom, só para juntar com a tua pergunta para você, dado. Gui, para a gente encerrando aqui. Vai lá, Gui. Então, é o que a gente está falando. Agora, do rosto dele, não tem como a gente saber, né, se é teatro ou não, porque para aquele rosto ali ser o rosto na hora que está filmando e quando desliga a câmera ele está normal, não custa. É o negócio que a gente nunca sabe de verdade como um sujeito como o Marçal atua, como ele está pensando, né? Não tem como a gente saber. E sobre esse dado das redes, é isso. De novo, isso vai se refletir na pesquisa eleitoral, né? Salvo engano, eu acho que hoje tem pesquisa na rua rodando, né? Eu tenho até aqui a mão para pegar, ó. Hoje sai Big Data e Veritá, quarta sai Quest e Vox, quinta sai Datafolha e Futura. Essas duas de hoje, Big Data e Veritá, a Veritá, numa pesquisa que eu confio muito pouco, dado as coisas que falaram em 2022, a Big Data talvez já pegue hoje isso, né, um sentimento disso. Quarta, com certeza, Quest e Vox vão ter uma precisão maior. Porque também é o seguinte, não necessariamente o sentimento que as pessoas vão estar hoje em relação ao episódio de ontem vai ter reflexo na hora do voto, né? Porque hoje está muito perto ainda do episódio de ontem. Então eu acho que a pesquisa Quest e Vox, que sai na quarta, e a Datafolha e Futura, que sai na quinta, vão ser mais precisos, porque já vai ter passado um tempinho em relação ao domingo, sobre o verdadeiro impacto disso na eleição. Vamos acompanhar, então. Guilherme Amado, hoje é segunda-feira, só começando a semana, a gente se reencontra por aqui, então, em breve, para a gente seguir analisando. Obrigada, querido. Boa segunda-feira. Um beijo, pessoal, para vocês. Bom programa. Beijo, Gui. Beijo. 9h48, vamos conversar agora com o deputado federal, Túlio Gadelha. Deputado, seja bem-vindo ao ICL. Bom dia. Bom dia a todos e todos. Estamos aqui firme e forte. O deputado Túlio Gadelha precisou acionar a Polícia Legislativa Federal, gente, nessa quarta-feira, depois de receber uma série de ameaças contra a integridade física. Deputado, a gente vai falar já dessas ameaças, eu vou trazer aqui, é super importante, mas antes queria só aproveitar, porque a gente está falando aqui do que aconteceu no debate da TV Cultura. Não sei se o senhor assistiu, e se o senhor não assistiu, a gente pode rodar o vídeo aqui novamente. Se assistiu, queria te ouvir a sua avaliação dessa agressão. A gente vem debatendo aqui durante o programa inteiro que isso já era imaginado que fosse acontecer, mas não é o esperado, né? Ninguém espera uma atitude dessa, uma violência dessa num debate para uma prefeitura, né? Sem dúvida. Primeiro, a gente precisa lamentar, né, esse episódio de violência. Qualquer episódio de violência precisamos lamentar e evitar que isso entre na política como tem entrado nos últimos anos. Mas também entender por que isso tem entrado nos últimos anos, né? A gente teve um presidente da República que estimulou a violência, o ódio, que fez campanha tomando esses sentimentos como instrumento estratégico. A gente teve um presidente que, no exercício do seu mandato, ele por muitas vezes atacou jornalistas, ofendeu pessoas. Então, o ambiente político se tornou um ambiente odiento e por isso que esses sentimentos, né, de raiva, de partir para a agressão, infelizmente se tornou algo comum na política brasileira. Agora, deputado, o senhor se tornou alvo dos ataques, né, que o senhor chegou a chamar a Polícia Legislativa Federal na quarta-feira, né, depois de receber essas ameaças, mas o senhor se tornou alvo desses ataques depois de discursar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara contra um projeto de lei que trata da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. A sessão era acompanhada por bolsonaristas e familiares de pessoas presas nos atos antidemocráticos. A gente tem até um trecho da sessão, eu vou chamar e aí depois a gente ouve o deputado novamente. Vamos acompanhar. Uma tentativa de homicídio não necessariamente precisa da força do autor
para se configurar uma tentativa. Se o assassino não tem força para apertar o gatilho, ele não deixa de ter tentado um crime contra outra pessoa. Então, o que existiu naquele momento foi uma tentativa de golpe. E eu quero dizer aqui que eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras, quando eu vejo aqui placas liberdade ao meu esposo Jorginho. Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos. Mas eu fico ainda mais indignado porque tem colegas que vêm aqui no microfone, na tribuna, dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime. Mas esses colegas que falam isso, essas pessoas que falam isso, elas não estavam no dia 8 de janeiro. Essas pessoas que estavam lá, essas pessoas foram presas por tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui, presidente, vamos garantir aí, vamos garantir o silêncio, presidente. Eu peço para retomar o tempo, por favor. Eu peço para retomar o tempo, por favor. Isso está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida. A culpa é deles. Porque eles fazem discursos. Deputada Carolina, presidente, Vossa Excelência vai permitir que isso aconteça? Um absurdo. Mas, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse clima no Congresso, em especial porque parece que um jabuti está em cima da árvore e ninguém viu ele chegando lá, né? Parece que não é uma escalada, né? Parece que não é um processo de construção. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ameaças que o senhor sofreu, qual o teor dessas ameaças que o senhor sofreu, mas também falar sobre esse contexto, porque parece que a gente acordou num clima de violência política do nada, né? Como se ninguém estivesse estimulando essa violência política há uma década, e como se a gente não tivesse vindo nessa eleição uma escalada ainda mais brutal dessa violência política. Várias histórias, vários relatos de vários candidatos agredidos pelo Brasil, de assassinatos de candidatos pelo Brasil. Me parece que a gente chegou aqui com um caminho muito óbvio. Estava todo mundo vendo acontecendo, né, deputado? Olha, o que mais me preocupa é essa manipulação das pessoas para jogá-las contra determinados parlamentares, políticos, né? Por que isso acontece? Isso foi o que eu falei naquela reunião da CCJ. Eu, em momento algum, critiquei aqueles familiares que tinham seus esposos, seus filhos presos. Em momento algum fiz ataques a ninguém ali. Mas o ambiente se tornou um grande teatro. E é isso que tem se tornado os debates também. Aquela senhora que surtou ali, ela surtou do nada, sem propósito algum. E eu não entendi qual era o motivo da revolta. Porque se vocês observaram a minha fala, eu estava criticando aqueles deputados que dizem que não houve cometimento de crime contra o Estado Democrático de Direito no dia 8 de janeiro. Eles falam que não existiu crime, mas aqueles deputados eles não estavam lá no dia 8 de janeiro. Eles ficaram nas suas casas. Eles só incentivaram as pessoas a entrar lá, a quebrar tudo. Eles incentivaram, lógico, não dizendo vá lá e quebre, vamos tomar esse Estado Democrático de Direito. Eles não verbalizaram isso, mas eles criticaram as instituições. Esses deputados, eles diziam que existia uma ditadura da toga no Brasil, onde os juízes eram ditadores. Então, todas essas palavras desses parlamentares construíram um ambiente político para que algumas pessoas se revoltassem e atentassem contra a democracia. Então, assim, o surto daquela mulher não teve lógica, propósito nenhum naquele momento. Muito pelo contrário, eu estava defendendo eles porque eu estava dizendo que eles foram manipulados pela extrema-direita e incentivados a cometer crimes. E, novamente, esses deputados chamam aquelas pessoas, os familiares daquelas pessoas, para uma sessão da CCJ, para dizer que aquelas pessoas estavam sendo presas por conta de deputados de esquerda. Gente, a política não tem nada a ver, os deputados não têm nada a ver com esses crimes que foram cometidos. E dizer que aquilo não foi um atentado contra a democracia também é um erro enorme, porque nós vimos faixas pedindo intervenção militar,
pedindo para acabar com o STF. Nós vimos pessoas que diziam abertamente naquele evento do dia 8 de janeiro, queriam tomar o Estado brasileiro, né? Então, assim, por mais que seja um surto, um devaneio daquelas pessoas, um delírio coletivo, ali existiram pessoas que tentaram contra os três poderes, tentaram contra a democracia e precisam responder por isso. E é importante que essas respostas, elas partam do Estado Democrático de Direito, para que isso sirva de lição, para que a gente não volte a viver momentos como esses, de invasão da sede dos três poderes, de ameaças às instituições. Então, assim, eu acho que esses assuntos eles se conectam, né? O teatro que é feito nesse ambiente político, as pessoas que são manipuladas, né? Aquela cena da ambulância, com todo respeito, aquilo é ridículo. O candidato que estava ali, ele queria participar do debate, ele tinha dito ali que queria continuar, e de repente ele aparece deitado na ambulância como se estivesse sendo perseguido. Então, assim, eu presto minha solidariedade ao povo de São Paulo que está assistindo um filme, uma novela, que está assistindo uma encenação, né? E está deixando de discutir o que há de mais importante para a cidade, que é o futuro da cidade, que são as políticas públicas, que é o orçamento, que é a prioridade. Então, assim, é muito triste, faltando poucos dias para as eleições, a gente ter que assistir esse teatro e achar que isso deve fazer parte da política. Perfeito, deputado. Prazer falar com o senhor. Me parece muito pertinente a correlação que o senhor estabelece, de fato, com o que aconteceu com o senhor no parlamento na semana passada e esse caso agora do Pablo Marçal, porque em ambos os casos existe esse teatro e existe a construção desse clima político que o senhor acabou de ressaltar, que em última análise pode resultar num ato de agressão física. Só para que a nossa audiência entenda, essa senhora que começa a gritar quando o senhor tá fazendo uso da palavra, não é uma parlamentar, certo? É uma pessoa, é uma familiar de alguém que está sendo julgado pelos atos do dia 8 de janeiro e ela tá ali e começa a gritar durante a sua fala, certo? Certo, ela é esposa de uma pessoa que foi presa pelo cometimento de um crime e essa pessoa veio a falecer na prisão. Pelo que eu entendi, ela é esposa de uma pessoa, ela é viúva de uma pessoa que foi condenada e presa. E o mais absurdo, né? Se você observar a fala da presidente da comissão, a presidente fala, a deputada Carol de Tone, do PL, ela fala, deputado, mais respeito a essas vítimas. Essas pessoas precisam de respeito. A dor dessas pessoas, e eu não entendia nada, o que é que eu falei dessas pessoas? Em momento algum, eu cheguei, muito pelo contrário, como eu disse, cheguei a defender aquelas pessoas que estavam lá, porque elas eram vítimas da desinformação. E os parlamentares da direita, da extrema-direita, que incentivaram esse crime contra a democracia, que incentivaram o dia 8 de janeiro, esses deputados não estavam no dia 8 de janeiro, porque eles sabiam que eles estavam cometendo um crime se eles estivessem lá. Eles incentivam as pessoas a cometer crime, mas eles não cometem. Então, foi um surto de uma viúva que ali, durante minha fala, me pegou de surpresa, né? Naquele momento que eu usava da palavra no microfone. A presidente da comissão fez questão de deixar a mulher falar, porque os celulares viraram para ela, né? As lives, e eles fizeram vários cortes, como se estivéssemos falando mal dessas pessoas, né? Para construir aquela cena, até aquele corte, jogar nas redes, e a partir daí que surgem as ameaças. Mais de 100 pessoas, ou contas, né? Porque às vezes são robôs, né? Mas bem, mais de 100 ameaças sofremos naquele momento contra a minha vida, minha família, e é por isso que a gente precisa compreender esse sistema, como ele funciona e como a manipulação do sentimento das pessoas, ela tem sido um instrumento político nos dias de hoje, e isso é lamentável. Deputado, a gente sente muito, conte conosco, aqui realmente é lamentável, a gente sabe o quanto o senhor é combativo, ficou muito claro aqui quando a gente assistiu ao vídeo, agora te ouvindo também, e a gente sente muito, conte aqui com a nossa solidariedade, muito obrigada pela participação hoje aqui conosco e até uma nova oportunidade. Bom dia. Obrigado, pessoal, bom dia, bom trabalho para todas e todos. Obrigado, deputado, um abraço. Um abraço.
Eu só quero aproveitar, gente, para chamar aqui mais uma vez, muito importante isso que o deputado comentou, né, das cenas da ambulância, né, e eu quero chamar mais uma vez aqui, porque agora já são 10 horas e 1 minuto, talvez algumas pessoas que estão conosco não tenham acompanhado isso, mas essas são cenas da ambulância em que o Pablo Marçal foi levado para o hospital depois do debate, lembrando, gente, que ele apareceu ali, a gente já mostrou essas imagens também, de um outro ângulo, no púlpito, né, dizendo que queria, inclusive, voltar para o debate e, de repente, ele aparece nessa cena que vocês vão ver agora. Olha o trânsito, já está resolvendo. Construção de um enredo óbvio para dizer que ele estava lutando pela vida dele depois de ser agredido pelo sistema do consórcio comunista que quer impedi-lo de vencer as eleições. Então, é óbvio que isso não tem nenhum fundamento. Todo mundo. Não estou dizendo que ele eventualmente não possa ter qualquer tipo de lesão, pode ser que a costela dele esteja trincada, pode ser que ele tenha uma fratura no dedo. Evidentemente não são fraturas que colocam a vida dele em risco e evidentemente, eu me sinto confortável em dizer isso, ele está criando um mise-en-scène para dizer que ele estaria lutando pela própria vida, Vivian. Isso vai ao encontro de tudo o que o Pablo Marçal fez durante toda a sua trajetória. Ele vem de uma fumaça, ele vem de uma determinada imagem, ele vem de uma determinada proposição que não faz o menor sentido, mas que, infelizmente, existem incautos suficientes em termos de números para dar projeção para uma figura patética, lamentável e execrável como essa. Como eu vejo, e exatamente o que o William já colocou, nessa questão o tiro sai um pouco pela culatra para ele. Porque ele passa a ser percebido como alguém que provoca, apanha e se acovarda. Vamos ver se isso se reflete nas próximas sondagens. Eu estou inclinado a acreditar que nessa ocasião a estratégia dele falhou. Diga. Eu estou fazendo muita propaganda para o meu programa hoje, mas é meu programa, né? Hoje no Rolê a gente vai mostrar muitas reações, inclusive, de bolsonaristas que estão batendo no Pablo Marçal. O Paulo Figueiredo, o neto do ditador, foragido nos Estados Unidos, fez um post dizendo que o Pablo precisa aprender a se defender. Diz que luta com tubarão, com leopardo, mas não consegue se defender de uma cadeirada do Datena. Então, me parece que o bolsonarismo entendeu essa fragilidade do Pablo, que o Pablo foi muito mal na resposta, né? Em vez de ter falado, bate mais, não doeu, tá tudo bem. Essa reação dele de fragilidade, né, que é uma coisa que eles constroem uma imagem de antifrágil, me parece que não funcionou. E o bolsonarismo entendeu isso e está batendo nas redes sociais. Não, olha, tá aí o tweet, ainda existe Twitter, viu, gente? De fora do Brasil ainda existe. Então esse é um tweet do Paulo Figueiredo, que mora fora do Brasil, dizendo que o Pablo Marçal precisa aprender a se defender. Tomou uma cadeirada do Datena se movendo com a destreza de um bicho preguiça e teve que procurar atendimento médico. Não sintonizou a frequência. Então esse é só um exemplo de como os bolsonaristas entenderam esse momento de fragilidade do Pablo Marçal, que a narrativa foi muito ruim para ele e estão surfando aí para bater no Marçal para ajudar o Ricardo Nunes, claro. Não, desculpa, eu tô gesticulando aqui, né, falando, pera um pouquinho, é porque eu quero trazer o Juca Kfouri para essa discussão. É muito importante a gente ouvir o Juca também, que tem bastante experiência em cobertura de eleições, já acompanhou muitos debates, quero ouvir bem a análise do Juca, mas antes de chamar a atenção mais uma vez aqui, gente, só para a análise que o Pedro Barciela fez também nas redes sociais, que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, a gente quer saber como é que vão ser as próximas pesquisas, o que os bolsonaristas estão falando nas redes e tudo mais, mas ali o Pedro rapidamente coletou quase 38 mil comentários, e aí desses comentários que ele coletou nas redes, a gente tem 35% enaltecendo o Datena, 25% debochando da situação e focam na cadeira como ator principal, tem meme da cadeira com a faixa presidencial, inclusive, o Rolê vai mostrar muito dessas coisas para vocês, 20% criticando o comportamento do Pablo Marçal e 15% demonstrando empatia com o Pablo Marçal. Agora sim, quero ouvir você, Juca Kfouri, bom dia, qual é a análise que você faz de tudo isso até aqui, da agressão, da situação e desse pós, que é o que a gente está vendo agora. Bom dia. Bom dia, Vivian. Eu começo dizendo que acho que o nosso William é um arregão.
É um arregão. Entendeu? Porque ele fica aí, né? O César o provoca e ele nem sai daí da bancada e dá com a cadeira no César Carajão, que merece. Veja bem, cadeiras serem protagonistas de uma eleição para a prefeitura em São Paulo não chega a ser uma novidade. Vamos lembrar de Fernando Henrique Cardoso, coitado, que sentou-se na cadeira da prefeitura antes da eleição com o Jânio Quadros, por uma capa de Veja, e acabou sendo derrotado por Jânio Quadros, cuja primeira providência ao ganhar a eleição antes da posse foi desinfetar a cadeira. O professor Fernando Henrique não merecia semelhante meme, nem existiam os memes à época, mas foi o que aconteceu. É claro que a primeira reação é dizer que foi uma coisa, aliás, corrigindo o meu amigo Leão Serva, não houve cenas de pugilato, houve de cadeirato, né? Que é um novo termo. Pugilato ali não houve. Em relação a como os bolsonaristas, como este netinho de ditador, Paulo Figueiredo, está reagindo, lembremos que o mito foi assaltado no Rio de Janeiro, levaram sua moto, sua arma, e ele não tugiu nem mugiu. Não reagiu. Ele que é um valentão, que fuzilava petralhas, né? Não reagiu também. Porque esta gente é muito corajosa da boca para fora. Na hora do enfrentamento, não é. Obviamente que o Datena exagerou. Aliás, a cultura do que aconteceu ontem na TV Cultura é a cultura que durante anos programas como o do Datena incentivaram no Brasil. A gente não pode esquecer. É a permanente conversa da violência. E aí dá nisso. Eu não tenho dúvida que fez mais mal para o Marçal, para o Bossal, do que fez para o Datena. Datena provavelmente agora sai assim meio como o justiceiro, que não é diferente do cara que faz justiça, vamos deixar bem claro. Sai como justiceiro, volta para o programa dele na televisão e tudo bem, vida que segue. E eu tenho para mim que esse Marçal, que já tinha percebido que estava batendo no teto, tentou uma jogada última, tentou fazer a bala de prata. E essa bala de prata foi contra a própria culatra. Porque não me parece que alguém que tenha visto o debate, com a provocação permanente que ele fazia, exatamente para causar aquilo, ele tentou com o Boulos, não conseguiu, ele tentou com o Nunes, não conseguiu, foi naquele que é sabidamente menos equilibrado. Foi para cima do Datena, o Datena caiu na armadilha dele, mas morreram abraçados ambos, é a avaliação que eu faço. E não que ele não tenha tentado também contra todo mundo, viu? A gente tá falando sobre o Datena, porque o Datena levou ao extremo, né? Mas ele tentou atacar todo mundo. Só quem não, quem não atacou foi a Marina Helena, do Partido Novo, que ele faz dobradinha, né? Mas de resto, chamou a Tabata de chatábata, mencionou o caso do deputada pai Mirim, dela, falou do suicídio do pai da Tabata. Baixa. E aí o lance do cheirador. Inclusive, Juca, é tão absurdo isso que aconteceu ontem, né? A gente repudia tanto. Claro que a gente acha os memes engraçados, etc. Mas é tão fora do normal que a gente deixou passar várias coisas. Como, por exemplo, o Pablo Marçal chamou o Datena de Jack, que na gíria é estuprador. O Datena nunca foi acusado de estupro, inclusive, né? Esse processo cujo qual o Datena essa acusação que nem virou um processo, não era uma acusação de estupro, era uma acusação de assédio sexual. E também a gente passou batido que depois o debate voltou a acontecer, como se nada tivesse acontecido, e o Ricardo Nunes disse pro Boulos, você está cheirado. Ou seja, é tanto absurdo, Juca, que assim, uma cadeirada de um candidato em outro acaba tirando o foco da gente do resto do absurdo que foi esse debate. É isso mesmo. Não se discutiu São Paulo em nenhum momento. Em nenhum momento. Então é uma coisa deplorável
que você assista a isso. E eu me pergunto, nós já tínhamos tratado disso, que sentido faz para um grande veículo de televisão levar isso a público? Alguém dirá, não, mas a democracia é assim mesmo, tem que mostrar tudo. Não, mas espera um pouco, há um limite. Há um limite. Já dizia Geraldo Mayrink, não há limites para a insânia. Parece que não há. Porque agora nós vamos ter o debate da TV Globo, vão convidar o Marçal. Acho que sem cadeira agora. Ótimo ponto. Sem cadeira, Sim, todo mundo em pé, Juca. Isso, e com segurança atrás de cada um, né? Para evitar nova confusão. Então, é um negócio que perderam completamente a noção das coisas. E diga-se de passagem, vamos relembrar, não há legislação que obrigue ter o Marçal no debate. Sim. Não há. Então, agora, bom, mas aí discrimina o Marçal, ele vai se fazer de vítima, ele vai fazer que nem o Bolsonaro. Vocês se lembram que o Bolsonaro não ia debate, mas ia para o SBT? Para confrontar a audiência do debate? Então, é necessário que as pessoas ponham na cabeça. Agora, no momento em que a gente vê a Rede Globo se associando a uma empresa de cassinos para fazer jogatina, você fala, cadê o limite? Cadê o limite? Perdemos completamente as noções de limite. Eu estou mais preocupado com o meu bolso do que com a saúde mental do povo brasileiro. Porque quem investe em bet está pouco preocupado com a saúde mental do povo do seu país. É uma tristeza. É uma tristeza. Como disse o William, a gente ri porque há coisas que são engraçadas mesmo. E o brasileiro é de uma criatividade impressionante. 1 minuto e meio depois, estava inundando de memes. Literalmente, né, Juca? Literalmente, 90 segundos depois, a coisa toda já estava tomada de memes. É isso aí. Se não fosse os memes, esse país já tinha acabado. Esse país só existe graças aos memes. Senão, a gente já teria acabado. É isso. Deixa eu aproveitar que você falou das apostas, né, Juca, para a gente falar também, né, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, promete oficializar hoje ainda na PGR um pedido para suspender os sites e aplicativos de apostas e jogos de azar do Brasil, isso ao menos até a regulamentação do setor entrar em vigor no país, né, Juca? Pois é, né, Vivi, a gente fica com essa coisa, olha, proibir não é a saída, porque quando você proíbe, você cria, né, o mercado paralelo, não adianta, não é por aí, as sociedades mais avançadas estão discutindo legalização, descriminalização de droga, e a gente vai agora proibir uma coisa sobre a qual você não tem muito controle, porque é feita fora do Brasil. Daí diz o senador, não, tudo bem, mas não suspendeu, não tirou o Twitter do Brasil? Tirou, mas quem quer entrar por VPN entra. Da mesma maneira entrará nas casas de aposta. Mas o que é bom é ter mais um senador da República preocupado com isso, como está preocupada a deputada Gleisi Hoffmann, né, que está com projeto de lei para proibir publicidade, como se proibiu de cigarro e de bebida alcoólica, né? Porque é preciso fazer frente a isso e é preciso mostrar para aqueles comunicadores que estão pondo a sua cara cinicamente nas propagandas das bets, dizendo jogue com moderação, jogue apenas por diversão, é apenas entretenimento, né? Os mesmos que faziam propaganda de cerveja, né? Que colaboravam para o alcoolismo, que esta gente pare para pensar. Porque eu até entendo que uma meninada que está surgindo agora nas novas plataformas precise deste respaldo financeiro das bets. Não entendo que gente milionária como Galvão Bueno esteja fazendo o mesmo papel. Não entendo que jogadores em atividade como o Vini Júnior façam o mesmo papel. Que atletas medalhados agora nas Olimpíadas façam este papel. Que treinadores em atividade como Renato Gaúcho faça este papel. Porque não precisam do dinheiro e parece que não têm a menor consciência do mal que causam, do mau exemplo que dão. Né? E falo disso com absoluta tranquilidade, porque vocês vão de imaginar que ofertas não me faltam.
Mas não é possível que você se curve a isso, que você, por ganância, se esqueça da sua missão, que é a missão de fazer bom jornalismo. Muito bem, Juca Kfouri, querido, quero te agradecer hoje, mais uma vez, sempre brilhante aqui com a gente, te dar um abraço e a gente se encontra sexta-feira, né? Até sexta. Até sexta. Beijo, Juca. Mas olha só, você que é fã do Juca, assim como eu, vai encontrar com o Juca na quinta-feira, porque quinta-feira a gente tem o nosso documentário, né? Então o Juca está nesse documentário, tá? Bet, as apostas online, o jogo sujo que ninguém comenta. Então a gente faz aqui o chamamento para a nossa audiência para acompanhar o lançamento do nosso documentário e também uma roda de conversa muito importante, webinário, com a participação do Eduardo Moreira, da Roberta Garcia, do Juca Kfouri, do Ronaldo Couto e da Mila Lacombe também. Então, a gente faz aqui o chamado para vocês, é nessa quinta-feira, dia 19, a partir das 8 horas da noite, online, gratuito, mas você precisa se inscrever, vai lá no icln1.com.br e garanta já a sua vaga. E agora são 10 horas e 16 minutos, está na hora das notícias em destaque. Oi, Lucas, bom dia para você. Bom dia, pessoal. Boa segunda-feira a todos. Boa segunda-feira pra gente. Vamos lá com um dos destaques que você traz agora. A gente vai falar de Gaza, né? Um verdadeiro horror em Gaza, é a normalização da barbárie. É isso que escreve hoje José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, no iclnoticias.com.br. Ele fala sobre a limpeza étnica que tem sido promovida em Gaza. É isso, Vivi. Artigo do José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, exclusivo para o nosso portal, aponta que o verdadeiro horror em Gaza é a normalização da barbárie. Ele lembra que o Tribunal Internacional de Justiça declarou ser plausível que os atos de guerra de Israel em Gaza violem a Convenção sobre o Genocídio e afirma que não há dúvidas de que Israel está fazendo uma limpeza étnica em Gaza, com a morte de milhares de civis e a destruição física do território. O artigo completo está lá no nosso portal, iclnoticias.com.br. Tristeza, a gente está chegando já no mês que vem, né? Há 1 ano desse genocídio, gente. Há 1 ano, agora no começo de outubro. Que tristeza. Bom, vamos falar das queimadas no Brasil também. Outro destaque que a gente tem no nosso portal. Em 2024,